Vamos lá, pessoal. Conforme a gente estava tentando trabalhar na última aula, eu falei que eu ia mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. E aí eu vou mostrar o problema e depois eu mostro a solução, que eu acho que assim faz mais sentido para a gente aprender. Aí eu vou fazer o logout da aplicação, vou criar uma conta só para mostrar para vocês, tá? Então eu vou criar uma conta aqui que seja de outra pessoa. Então é só imaginar que é uma outra pessoa criando a conta. É o João Souza. Esse daqui, ó. João de Souza. O e-mail do João é joãosouza@gmail.com. Senha do João, sequência de 1 até 9. Aí eu vou cadastrar o João. Beleza, o João tá cadastrado. Só que o João consegue ver os anúncios. E ao apertar aqui, ele consegue alterar um anúncio que não é dele. Então, por exemplo, ele vem aqui e bota o 2. Aqui é capaz de dar erro. Por quê? Porque por conta do campo autor ID. Deixa eu ver o que vai acontecer. Falou que foi alterado com sucesso. Aqui, ó, mas não alterou. Vou botar aqui, ó, violão 2. Dá que foi alterado com sucesso. Mas alterou. Isso não pode acontecer, pessoal. Esse anúncio não é do João. Esse anúncio é de um outro usuário, é do Emanuel. E aí, como que eu impeço que isso aconteça? Para mim impedir que isso aconteça, o autor ID do anúncio, deixa eu ver se mudou aqui, ó. Acho que até mudou o autor ID do anúncio agora. Passou a ser o do João. Vamos ver aqui, ó, se é IS2. 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 Ah, não. O autor continua sendo Emanuel. IS2. O João é WU2. Então o autor continua, mas outra pessoa conseguiu alterar um anúncio do autor, e isso não pode acontecer, tá? É, Então, uma vez que vocês conseguiram ver o problema, vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Mas o que eu quero fazer é, por exemplo, esse texto aqui. Se for usuário autenticado, então vamos trabalhar com parte. Então, se aqui for usuário autenticado, ele vai vir escrito editar anúncio. Na verdade, não é usuário autenticado, porque todo usuário vai ser autenticado. Mas, se o usuário for o dono do anúncio, ele vai ver exatamente esse texto que vocês estão vendo. Mas, se ele não for o dono do anúncio, ele vai ver um outro texto. Então, para isso, precisamos de colocar uma condicional. Aqui nesse if, eu vou colocar um single condition. E aí o primeiro valor vai ser o seguinte: o autor ID do meu documento anúncios document, autor ID. Por que não esse daqui? Porque esse daqui, pessoal, é apenas o parâmetro que eu estou passando para a página, é só a referência. E eu não consigo pegar outros campos. Esse de baixo eu já consigo pegar outros campos, tá vendo? E um dos campos que eu preciso é o do autor ID. Então, eu vou comparar. Se o autor ID foi igual, ou seja, equal to a referência do usuário autenticado, ele vai conseguir ver, editar anúncio. Se não, o que ele vai ver? Vai ser ver anúncio. Vamos ver se está funcionando. Vamos vir aqui, dar um instante reload. Tem que aparecer ver anúncio agora. Beleza? Vou vir aqui na listagem de anúncios, vou clicar no anúncio específico. E aqui, ó, tá aparecendo ver anúncio. Porque eu não sou dono do anúncio. Tanto que, se eu voltar aqui para ir para home, eu vou voltar para home e vou apertar em sair. E agora eu vou fazer o login como Emanuel, que o Emanuel é o dono daquele anúncio. Se eu ir para a listagem de anúncios e selecionar uma banda, aqui ó, agora aparece editar anúncio, ou seja, está funcionando, né? Só aparece editar anúncio se o autor ID do meu anúncio for igual ao usuário autenticado. Deixa eu voltar aqui. Eu vou voltar e vou continuar autenticado como sendo visitante, né? Na verdade, como sendo alguém que não tem anúncio.
Então, vou vir aqui, é o joãosouza@gmail.com, entrar, e aí eu vou vir aqui, A76, ó, ver anúncio. Então, eu vou aplicar a mesma condição para habilitar esses campos e também para a visibilidade desse botão. Então, primeiro, vamos trabalhar com a visibilidade do botão, que é mais fácil. Então, aqui, ó, visibilidade, eu vou aplicar aqui uma condicional. E aí, eu vou colocar aqui, ó, conditions, single conditions. Primeiro valor é o autor ID. Confirmar. Ele tem que ser igual, equal to, second value, o que eu boto aqui? O usuário autenticado. Authenticated user, reference. Só confirmar. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vocês sabem que eu estou logado aqui como João Souza. Esse botão tem que sumir para o João Souza. E aí eu vou vir aqui, entrar no anúncio. E olha só, não aparece o botão para o João Souza mais. Não aparece. Agora, se eu voltar, ir lá na home, sair e entrar como Emanuel, entrar, vou vir aqui para a listagem de anúncios, para alterar o anúncio, é aqui, ó. Agora aparece o botão para o Emanuel, porque o Emanuel é o dono do anúncio. Beleza? Então tá funcionando aqui como deveria funcionar. Aí eu vou habilitar a edição desses campos. Desabilitar, na verdade, vou botar uma condição. O text field, ele possui uma propriedade enable, que essa propriedade enable vai dizer se esse campo pode ser mexido ou não. E aí eu vou fazer o seguinte, se o usuário for o dono do anúncio, ele pode mexer. Se o autenticado for o dono do anúncio, ele pode mexer. Mas se o usuário autenticado não for o dono do anúncio, ele não pode mexer. Para saber se o usuário é dono do autenticado é dono do anúncio, é só eu comparar o autor ID do anúncio com o Authenticated User, conforme nós estamos fazendo. Então, vou vir aqui no Enabled, Conditions, Single Condition. Então, o primeiro valor é a primeira condição. O que eu quero comparar? O autor ID. Onde que está o campo autor ID? Tenho que clicar aqui nesse OneSet e pegar aqui dessa consulta que é feita no Scaffold. Porque é só nessa consulta do Scaffold que aparece o campo que eu quero comparar. Aqui não aparece. Então, autor ID. Só confirmar. Tem que ser, comparação é entre duas coisas. Então, preparei aqui a primeira coisa. Agora eu tenho que ver a segunda coisa, que é o usuário autenticado. Só clicar aqui no Asset, Authenticated User, User Reference. Só confirmar e confirmar aqui também. Pronto. O Enabled só vai funcionar quando cumprir essa condição. Deixa eu ver se eu consigo copiar, tentar copiar essa condicional para aplicar aqui também. Fix Position. Deixa eu ver se eu vou conseguir aplicar. Selecione instrumento, label. Aqui, galera. Aqui eu vou ter que trabalhar de uma forma diferente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui mais um texto para mostrar, né, esse campo aqui do instrumento. Então, posso deixar assim como text. E aí eu vou botar ele logo aqui. Então, eu não vou exibir isso daqui se o usuário logado ele for o dono do anúncio. Eu não vou exibir, eu vou deixar aqui. O dono do anúncio é o usuário logado, então eu não exibo isso daqui. E se o dono do anúncio não for o usuário logado? Vou exibir isso aqui, não vou exibir isso daqui. Vejam só, a gente vai conseguir ver na prática e você vai entender. Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o instrumento que vem aqui desse Document Query. Então, vou pegar aqui o instrumento procurado. Pronto. Aqui eu posso até fazer melhor. Deixa eu remover. Eu vou usar um Combine Text. Aqui, ó, Combine Text. E aí eu vou escrever o seguinte. Procurando por, dois pontos. Vou adicionar um texto. E anúncios document.
instrumento procurado. Pronto. Aquele Anúncios Document, pessoal, só tá aparecendo por conta dessa consulta que eu fiz aqui no Scaffold, que ela tá pegando o parâmetro que eu passei para a página, tá? É importante você não pular etapas nesses vídeos longos, apesar de estar longo, é até bom você reproduzir o mesmo aplicativo que eu estou fazendo aqui e depois aplicar o conhecimento no seu. Não vai ser todos os conhecimentos, mas acredito que a maior parte ali do que o seu aplicativo precisa, vendo esse vídeo, você vai conseguir, essa sequência de vídeos, você vai conseguir replicar. Beleza. Então aqui, procurando por... Legal. Se eu dar um instant reload, aquele texto vai aparecer e eu estou no usuário dono do aplicativo. Eu não quero que isso aconteça. Beleza, vou vir aqui na listagem. Aqui, ó, procurando por teclado. E está aparecendo editar anúncio, o botão logo é o dono do aplicativo, é o dono do anúncio que está vendo isso daqui. Então eu quero ocultar esse texto do dono do anúncio. Então eu tenho que vir aqui na visibilidade condicional. Deixa eu ver se tem aqui, ó, visibilidade, habilitar e fazer aqui, ó, one set, colocar single condition. Single condition. Deixa eu tentar colar aqui, ó. Eu colei, então, ó, primeira condição, tem que estar o autor ID é igual ao usuário autenticado. Pronto. É porque aqui aparece... Ah, não, era só... Agora se eu recarregar aqui, ó. Ali, pessoal, eu não sei se vocês se recordam, eu tinha copiado a condição anteriormente. E aí eu apenas colei. Mas você pode replicar a condição, né? Porque eu já repliquei essa condição em algumas vezes já. É só voltar o vídeo e ver. Então aqui, olha só, tá exibindo. Eu tenho que fazer para não exibir. Então, ó, o autor ID, que tá vindo aqui, ó, do doc reference usuário, ele tem que ser not equal to, ou seja, tá complicado assim de explicar, né? Então eu vou refazer. Vamos lá. Esse daqui não é o dono do anúncio? Sim. Nós queremos exibir esse texto para o dono do anúncio? Não. Então o que temos que fazer? Comparar se o campo autor ID do anúncio é diferente, ou seja, não igual ao usuário autenticado. Se o campo do autor anúncio for diferente do usuário autenticado, isso aqui vai aparecer. Mas se for igual, isso aqui não vai aparecer. Só que essa visibilidade condicional, eu vou ter que negar ela. Isso que é difícil de explicar, tá? Isso que é difícil de explicar. Eu vou vir aqui, ó, condicional, single condition, porque esse campo aqui, ele vai verificar se uma coisa for verdade. Então, se eu botar aqui uma verdade, que é o seguinte, o campo autor ID foi igual ao usuário autenticado, se eu confirmar aqui, o texto vai continuar aparecendo. Porque ele vai ver, ó, que nem nesse caso aqui que a gente tá. Ó, o seu campo usuário ID é igual ao campo autor ID. Então você é o dono desse anúncio. Isso, como sendo verdade, eu vou deixar você ver. Só que aí, o que a gente quer? A gente não quer ver. E aí eu vou ter que mudar esse equal to. Então tem que ser not equal to, ou seja, o autor ID tem que ser diferente do usuário autenticado. Aí ele habilita a visibilidade. Eu vou tentar, eu vou tentar botar numa IA para poder deixar essa explicação mais dinâmica, tá bom? Pode ser que tenha ficado confuso. É porque não é algo trivial, tá, galera? Por isso que é importante, né, você estudar lógica de programação, porque esses ifs todos que eu estou falando, essas comparações que eu estou fazendo, fica mais fácil de você entender.
apesar daqui ser visual, a lógica por trás ainda se mantém, né? E lógica de programação não é que é difícil, mas você tem que habilitar a sua cabeça para pensar de forma computacional, né? Digamos assim. Então vamos lá, vou para a listagem de anúncios. Beleza, não está aparecendo para o usuário autenticado. Eu vou tentar botar uma inteligência artificial para explicar melhor isso daqui para vocês sobre o comportamento aqui da visibilidade. Se você entendeu de primeira, ótimo, parabéns. Se você não entendeu, eu vou tentar fazer aqui uma explicação melhor com a inteligência artificial. A mesma coisa aqui vai funcionar aqui, pessoal. Então, só vou exibir esse campo, agora sim. Eu só vou exibir esse campo se o autor ID for igual ao usuário autenticado, tá? Então, vou habilitar aqui. O outro eu só exibiria esse campo aqui se o autor ID fosse diferente do usuário autenticado. Então, esse campo só aparece se o autor ID for diferente do usuário autenticado. Esse campo aqui aparece se o autor ID for igual ao usuário autenticado. Então, vou habilitar aqui. Então, condicional, single condition. Primeiro valor, eu vou pegar o autor ID, que está aqui em anúncios document. Autor ID. Pronto. Tem que ser igual ao authenticated user, a referência do authenticated user. Confirmar. Pronto. Aí ele vai exibir. Então aqui, o pulo do gato era: o autor ID é diferente do usuário autenticado? Sim. Então eu não exibo. Aqui é igual ao usuário autenticado, autor ID? Então eu exibo. Então ali vai continuar sendo exibido. Então eu posso vir para o próximo campo aqui. Aqui nesse campo, eu posso pegar aqui do nome da banda. Ué, onde que eu tinha habilitado uma condicional aqui? Ah, tá. Aqui é no Enabled. É no Enable. Lá embaixo. Enable. Aqui, ó. Enable. Então, o nome da banda, eu posso clicar aqui. Posso clicar nesse lápis. Na verdade, não é lápis, não, desculpa. É nesses 3 pontinhos aqui e copiar a variável. Posso vir aqui na cidade, clicar nesse ícone de variável e apertar nesse pezinho para poder colar. E ele já vai colar a condição. Posso fazer a mesma coisa com o campo descrição. Clico aqui e dou um paste. Colar. Só confirmar. Pronto. Vou clicar aqui, A7X, e está aparecendo tudo certinho aqui, porque eu sou usuário autenticado, né? Mas, agora, se eu voltar, vou sair aqui, vou entrar como João Souza, João souza@gmail.com. Para a listagem de anúncios. E olha só, A7X, eu não consigo editar o A7X, que é o nome da banda. Procurando por teclado, não consigo. Ah, aqui ó, engraçado que esses campos aqui eu consigo colocar o cursor do mouse, né? Mas eu não consigo apertar para poder, digamos que salvar. Eu só consigo ver mesmo o anúncio. Mas não tem problema não, pessoal, porque aqui, conforme eu falei com vocês, é só caso de o cara não ser autenticado, né? Então ele, olha só, grava a regra do nosso projeto que a gente está fazendo aqui. Somente o dono do anúncio pode editar o anúncio. Como que comparamos se um usuário é dono do anúncio? Eu pego se ele é autenticado, eu pego a referência dele de Authenticated User e comparo com o campo Autor ID. Aqui, ó, agora sim, ó. Tá vendo? Não consigo editar, somente ver ali os detalhes do anúncio, tá? Então aqui eu já não consigo mais editar o anúncio. Só consigo editar se eu for usuário autenticado, tá bom?
Então conseguimos aí. E o próximo passo vai ser remover o anúncio. Ou seja, já passamos pelo C, já passamos pelo R, que é listar. Falta a gente aplicar um filtro aqui, mas esse filtro eu vou aplicar com vocês depois de vermos o excluir, tá? Que é no próximo vídeo.